Você é ruim de cama? Essa pergunta incomoda, provoca, assusta, mas também revela algo muito importante. O quanto realmente conhecemos nossos próprios corpos, desejos e a linguagem da intimidade. Antes de continuarmos, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu comentário. A sua experiência pode ajudar outras pessoas a se reconhecerem também. Esse roteiro vai te guiar por reflexões honestas, provocações necessárias e informações que talvez ninguém nunca teve coragem de te dizer. Porque o que ninguém te conta é que prazer não é performance, é presença. E talvez a sua resposta esteja bem longe do que o mundo te ensinou até hoje. Ser bom de cama não significa repetir fórmulas ou seguir roteiros. Significa saber ouvir, sentir, se adaptar e estar inteiro naquele momento. A conexão verdadeira é o que transforma um encontro em experiência. O resto é técnica, e técnica se aprende, se aprimora, se ajusta. Presença é mais importante que performance. E quem se conecta com o próprio prazer, transmite isso com autenticidade. O medo de não agradar pode bloquear a espontaneidade, e sem espontaneidade não há tesão genuíno. Muitos associam ser bom de cama à quantidade de orgasmos, mas a verdade é que prazer vai muito além do clímax. A escuta ativa durante o sexo é uma das maiores provas de intimidade. E quem escuta, toca melhor, beija melhor, entrega mais. A insegurança sexual muitas vezes vem de padrões irreais, impostos por pornografia, redes sociais ou experiências passadas mal resolvidas. Por isso, antes de buscar ser melhor para o outro, é preciso se reconectar com você, com seus desejos reais, com o que te dá prazer de verdade, com o que te faz sentir vivo. Uma das maiores ilusões sobre sexualidade é acreditar que o prazer é algo automático, que basta ter química ou seguir certos passos. Mas prazer é construção, é coautoria, é improviso consciente e, acima de tudo, é liberdade. Ser bom de cama não é fazer muito, é fazer com sentido. É perceber o ritmo do outro, os sinais sutis, o que provoca riso, o que causa arrepio, o que pede pausa. É estar disposto a explorar, a errar, a perguntar, a aprender. Infelizmente, vivemos numa cultura onde homens se cobram desempenho e mulheres se cobram agradar. Resultado? Muita gente transando sem estar realmente presente, sem prazer, apenas cumprindo o papel, fingindo tesão, validando o ego e não o corpo. O que transforma um corpo comum em corpo desejável é a energia que ele carrega. É o quanto aquela pessoa se sente segura, aberta, viva. E isso não se finge, isso se sente. Isso se transmite no olhar, no toque, na entrega. Por isso, o primeiro passo para melhorar sua vida sexual não é aprender novas posições. É desaprender o que te ensinaram sobre o que deveria ser prazer. É abrir espaço para sentir de verdade. É sair do piloto automático. É resgatar a curiosidade. Ser curioso na cama é uma virtude. Quem pergunta, descobre. Quem ouve, aprende. Quem experimenta, cresce. E quem cresce com o outro, cria vínculo. E quando há vínculo, o prazer se multiplica. Muitas vezes, quem é considerado ruim de cama não é porque faz pouco, mas porque faz sem alma, sem escuta, sem afeto, sem presença. Porque acha que sexo é tarefa, meta, roteiro, quando na verdade é encontro, é presença compartilhada, é corpo falando com corpo. Então, se você já ouviu ou teme ouvir que é ruim de cama, talvez valha mais perguntar com quem você estava tentando se conectar. Você se sentiu seguro? Você estava inteiro? Ou estava apenas seguindo uma expectativa? Aliás, ser bom de cama não significa agradar todo mundo.
cada pessoa é diferente, cada corpo é único. O que funciona com um pode não funcionar com outro. Por isso, o segredo está na flexibilidade, na abertura, na disposição para conhecer e ser conhecido. Você já parou para perguntar o que a outra pessoa realmente gosta? Ou melhor, você já teve espaço para dizer o que você gosta? Porque uma relação onde não se pode falar sobre prazer, limites, curiosidades, é uma relação que não sustenta o erótico por muito tempo. A comunicação é afrodisíaca. Conversar sobre sexo fora da cama é tão importante quanto transar bem. Aliás, quem fala sobre sexo transa melhor, porque sabe o que quer, sabe o que não quer e tem coragem de mostrar quem é. Se você quer se tornar uma pessoa melhor na cama, comece por praticar presença. Quando estiver com alguém, esteja de verdade. Observe. Respire junto. Toque com intenção. Olhe nos olhos. Sinta. O corpo sente quando é visto e responde com prazer. Também vale investigar os próprios bloqueios. Quais crenças você carrega sobre sexo? Que experiências marcaram negativamente sua intimidade? Onde você se reprime? Quais medos te impedem de se entregar mais? Trabalhar esses aspectos com um terapeuta, por exemplo, pode transformar completamente sua vida sexual, porque o sexo é espelho. Ele reflete tudo: nossas inseguranças, nossos traumas, nossa autoestima, nossa capacidade de confiar. E se você está num relacionamento, saiba, ser bom de cama é um processo conjunto. Um casal se ensina, se afina, se sintoniza. E isso exige conversa, paciência, disponibilidade. Sexo não é competição, é construção. O bom amante não é o que sabe tudo, é o que está disposto a descobrir tudo, com o outro. É quem tem humildade para ouvir, coragem para propor, sensibilidade para perceber, desejo de crescer. Então, da próxima vez que alguém te fizer essa pergunta, ou se ela surgir dentro de você, respire fundo. Lembre-se que a resposta não está em técnicas mirabolantes, nem em performances de filme. Está na sua presença, na sua escuta, no quanto você está disposto a estar ali, de verdade. E se você chegou até aqui, parabéns! Porque só de estar se questionando, de estar disposto a olhar com mais profundidade, você já está fazendo o que muita gente não faz, cuidando da sua própria sexualidade com responsabilidade, verdade e curiosidade. Se você chegou até aqui, já entendeu que ser bom de cama tem muito mais a ver com qualidade de presença do que com quantidade de técnicas. Mas e agora? Como colocar isso em prática? Como desenvolver uma intimidade mais prazerosa, mais profunda, mais autêntica com quem você se relaciona? Vamos seguir nesse mergulho, porque é no detalhe, na sutileza, no cuidado do dia a dia que se constrói o tipo de conexão que transforma o sexo em algo memorável e não esquecível. Primeiro ponto: vulnerabilidade. Sim, vulnerabilidade. Isso que tanta gente evita com medo de parecer frágil ou inadequado. Mas no sexo, ser vulnerável é um ato de coragem. É quando você se permite sentir de verdade. Permite que o outro te veja. Permite que o toque vá além da pele e atinja a sua essência. É na vulnerabilidade que nasce a intimidade mais profunda. E é dessa intimidade que surge o desejo mais autêntico. Desejo que não é só físico, mas também emocional, energético, simbólico. Uma pessoa que está conectada consigo e com o outro pode fazer algo simples parecer extraordinário, porque não é o que se faz, mas como se faz. A intensidade não mora na posição, mora na intenção. Por isso, trabalhar a autoestima sexual é essencial. Entender que você não precisa provar nada, que você não precisa ser um personagem, que seu corpo, com todas as suas imperfeições, é desejável quando está em paz consigo mesmo. Autoestima sexual vem do autoconhecimento, de saber o que te dá prazer, do que você gosta, do que não gosta,
do que quer experimentar. Pessoas que conhecem o próprio corpo costumam se entregar com mais liberdade, e isso é percebido e muito desejado pelo outro. Você já parou para se tocar sem pressa? Já parou para explorar seu corpo com curiosidade e afeto, como quem quer descobrir um novo território? Ou você só se toca no automático, como quem só quer um resultado? A forma como você se trata na intimidade individual reflete diretamente na forma como você vive a intimidade a dois. Se você se trata com carinho, se permite tempo, variedade, cuidado, você tende a levar essa energia para o encontro com o outro. Outro ponto importante: a escuta do corpo do outro. Isso significa mais do que perguntar se tá bom. Significa observar, sentir, perceber. É o arrepio que se manifesta, o suspiro que escapa, o gesto que se repete, o silêncio que diz mais que 1000 palavras. Quem escuta com o corpo aprende mais do que quem pergunta com palavras, porque o corpo fala. E quando duas pessoas se escutam com presença, o sexo vira dança. Uma dança onde ninguém precisa liderar o tempo todo, porque há troca, há entrega, há fluxo. Isso nos leva a outro aspecto: ritmo. Cada pessoa tem um ritmo diferente, e o bom amante é aquele que se adapta, que percebe, que flui junto. Nem tudo precisa ser intenso, nem tudo precisa ser lento. O segredo está em acompanhar, em sentir o momento, em não apressar o que quer ser saboreado. E aqui entra o valor da preliminar, que, aliás, nem deveria ser chamada assim, porque sugere que é algo antes do que importa, quando, na verdade, o toque, o beijo, o olhar, o cheiro, o corpo todo é sexo. Sexo não começa na penetração. Sexo começa no olhar, começa na conversa, começa bem antes. A qualidade do toque diz muito sobre quem você é na intimidade. Um toque distraído não desperta nada, mas um toque atento, entregue, curioso, pode incendiar a pele mais tímida. Saber tocar é arte, e essa arte se aprende com presença. E quando falamos em ser bom de cama, precisamos também falar sobre limites. Saber ouvir um não, saber dar um não, respeitar o tempo do outro, ter maturidade para lidar com rejeição. Porque o bom amante não é aquele que convence, é aquele que acolhe. O respeito ao tempo do outro e ao seu próprio é a base de uma sexualidade saudável. Quem força, pressiona ou insiste não é bom de cama. É alguém que precisa rever seus conceitos sobre desejo e consentimento. Também é fundamental desmistificar a ideia de que o sexo precisa terminar em orgasmo. Nem toda experiência prazerosa é sobre clímax. Às vezes o que fica é a presença, o toque, o afeto, o calor. E tudo bem. Quando se tira o foco da meta, abre-se espaço para o processo. E o processo pode ser muito mais rico. E, claro, o humor. Sim, o humor na cama é afrodisíaco. Poder rir junto, brincar, errar e rir do erro, ressignificar um momento que não saiu como esperado. Isso tira o peso, cria leveza e fortalece o vínculo. Sexualidade não precisa ser perfeita, precisa ser verdadeira, precisa ser viva. E quando há espaço para rir, há espaço para se entregar sem medo. Agora vamos falar de comunicação. Não dá para ser bom de cama sem conversar sobre sexo. Isso inclui falar sobre fantasias, desejos, inseguranças, curiosidades. E falar antes, durante, depois. Com carinho, com abertura, com escuta. Criar um espaço seguro para essas conversas fortalece a intimidade. E quanto mais íntimo o espaço, mais livre o desejo. O corpo sente quando está num lugar seguro e se entrega com mais potência. E se você está num relacionamento longo, sabe que a intimidade precisa ser renovada. A rotina pode afetar o desejo, mas também pode ser um campo fértil para a criatividade. Explorar juntos, mudar o cenário, trazer novidades, compartilhar desejos antigos. Muitas vezes, casais que se consideram sem química estão, na verdade, presos a uma dinâmica repetitiva, sem novidade, sem escuta. E isso pode ser transformado, com coragem, com presença e com vontade de se reconectar. E se você está sozinho agora, lembre-se, tudo isso vale também para você.
Ser bom de cama começa com a relação que você tem com o seu próprio corpo, com o seu próprio prazer, com a sua própria história. Quanto mais você se cuida, se conhece e se respeita, mais você vai atrair conexões que refletem essa energia. Em resumo, ser bom de cama não é dom, não é sorte, não é acaso. É escolha, é prática, é escuta, é entrega. E todo mundo pode aprender. Depois de tudo o que exploramos, talvez a pergunta "sou bom de cama" ganhe outra perspectiva. Talvez o foco mude de como me avaliam para como eu me sinto quando vivo a intimidade. O que isso diz sobre mim, sobre meus vínculos, sobre minha escuta, meu prazer, minha coragem? Quando pensamos em melhorar a nossa vivência sexual, muitas vezes imaginamos listas de dicas, tutoriais, passos a seguir. Mas o verdadeiro avanço está na disposição de olhar para si com honestidade, porque o corpo não mente e o prazer não se obriga, se permite. É comum que as pessoas se cobrem um padrão de desempenho irreal. Tentam repetir cenas que viram em vídeos, tentam corresponder à expectativa do outro sem perguntar a si mesmas o que de fato querem sentir. E isso sufoca, isso afasta, isso esvazia o prazer. O bom sexo começa fora da cama. Começa quando você se permite viver com mais leveza, com mais curiosidade, com mais presença. Começa quando você se valoriza, se toca com intenção, se respeita nos limites e se acolhe nas inseguranças. A qualidade da sua presença define o quanto você está disponível para o encontro real. E o encontro real não exige perfeição, exige verdade. Aquele tipo de verdade que não precisa se provar o tempo todo, que só se entrega, que se deixa acontecer. Muitas pessoas que acreditam ser ruins de cama foram apenas mal recebidas. Foram silenciadas, pressionadas, ignoradas. Foram obrigadas a se encaixar em moldes que não dialogavam com seus desejos reais. E por isso, perderam o gosto pela entrega. A boa notícia é, isso pode mudar. Sempre. Em qualquer idade, em qualquer fase da vida, em qualquer história. O desejo se renova quando a gente se renova. O prazer floresce quando a gente se reconecta. E ninguém precisa continuar preso a um roteiro que já não faz sentido. Você pode reaprender a se tocar, a pedir, a guiar, a explorar. Pode reaprender a escutar sem medo, a dizer sem culpa, a viver sem pressa. O bom sexo não é o mais intenso, é o mais verdadeiro. E verdade é algo que se constrói com cuidado. O corpo sente tudo. Sente quando há carinho, quando há respeito, quando há liberdade. E responde, às vezes com fogo, às vezes com doçura, às vezes com silêncio. Tudo é linguagem, tudo é válido, desde que haja escuta. Escutar não é quem ouve, é abrir espaço, é perceber o que está vivo no outro, é tocar com intenção, é se mover com propósito, é olhar sem julgamento. Quem escuta bem, ama melhor, e quem ama melhor, transa melhor. Porque o sexo é também amor, não o amor romântico idealizado, mas o amor pela vida, pelo sentir, pelo encontro. É possível ser bom de cama com o corpo cansado, com vergonha, com dúvidas. Porque o corpo é sempre digno de prazer. Não há padrão, não há modelo. Há entrega, há coragem, há cuidado. Pessoas que buscam melhorar sua performance sexual muitas vezes só precisam de permissão. Permissão para falhar, para rir, para perguntar, para descobrir junto. E isso muda tudo, porque ninguém nasce sabendo. E o mais potente é justamente aprender junto. A cada encontro, um novo universo. A cada toque, uma nova possibilidade. Não se trata de saber tudo. Trata-se de estar inteiro, de se permitir vulnerável, de estar ali, mesmo que o roteiro falhe. Porque o desejo se alimenta da verdade, não da perfeição. Muitos dos bons de cama que encontramos na vida não eram os mais bonitos, nem os mais experientes. Eram os mais disponíveis, os mais atentos, os que escutavam, os que se interessavam. E isso sim é irresistível. Você não precisa de um corpo ideal, precisa de um corpo presente. Um corpo que sente, que pulsa, que deseja. Um corpo que quer aprender, e isso está ao seu alcance.
está na forma como você respira, como toca, como olha, como fala. O bom sexo nasce de uma combinação rara: respeito, curiosidade e entrega. Quando essas três estão presentes, o encontro é inevitavelmente memorável. Não importa se foi longo ou rápido, se teve clímax ou não. Importa o quanto aquilo foi sentido. E se você ainda sente que carrega culpas, medos, vergonhas, tá tudo bem. Você não está sozinho. Todo mundo carrega alguma coisa. Mas é possível transformar. É possível ir além. Com leveza, com presença, com coragem. Porque no final das contas, o que nos torna bons amantes não é o quanto dominamos o corpo do outro, mas o quanto nos colocamos inteiros na relação. É o quanto escutamos, sentimos, respeitamos. E isso, mais do que qualquer técnica, é o que fica. Se esse conteúdo tocou em algo aí dentro, compartilha com quem pode se beneficiar dessa conversa. E claro, se ainda não fez isso, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa nos comentários o que mais te marcou. Vamos crescer juntos, com verdade e presença.